somos parte de uma fantástica criação de Deus. E da mesma forma que a natureza se movimenta entre um dia de sol e as tempestades, do mar calmo ao revolto, assim também é a nossa vida. Vivemos pressões e acontecimentos que fogem do nosso controle e geram diariamente uma grande tensão. Mas como enfrentar e superar essas tribulações? Fé no que Deus diz é a resposta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fé e Tensões é a nova série da IB Morumbi que irá nos mostrar a tensão entre passar por provações, enfrentando-as na perspectiva divina, e a fé para viver desta forma e não cair na tentação de desistir de confiar em Deus e buscar em Jesus a sabedoria para lidar com as tentações e o vigor para atravessá-las. Em um mundo cada vez mais tenso e longe de Deus, encontramos em Jesus e na fé em sua palavra o caminho do abrandamento. Por isso, Fé e Tensões será um enriquecimento para a nossa vida de seguidores em Jesus. Boa noite, irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu confesso que nesses quase 4 anos que eu estou aqui no Morumbi, eu tenho frequentado os cultos das 11 horas. Só que vir à noite eu, inevitavelmente, lembro da minha infância e adolescência. Eu nasci aqui no Tatuapé, na Zona Leste, mas fui criado, minha infância e adolescência, em Piracicaba. E lá nós íamos nos cultos de manhã e à noite. E uma coisa curiosa de hoje é que, pela primeira vez como São Paulino, meu time jogou às 11. E eu me lembro que na minha adolescência era aquela angústia, porque o jogo era às 4 da tarde, aí nós tínhamos que ir para a igreja, porque tinha união de jovens, de juniores, de mulheres, então a gente nunca assistiu o jogo completo. E ficava aquela dúvida se Corinthians, São Paulo, Palmeiras tinham ganhado ou não. Como Deus sempre me abençoou com pastores são paulinos, os pastores falavam no começo do culto o resultado da rodada, então ficava todo mundo já sabendo como tinha acontecido. E hoje eu pude vir aqui no culto da noite, estar aqui com os irmãos e ver de manhã o São Paulo jogar. Foi uma coisa inusitada, né? Então, para quem frequenta o culto da noite, às vezes, e gosta de futebol, acaba não conseguindo ver muitas vezes a rodada por completo. Mas eu confesso que estar aqui me fez lembrar um pouquinho dessa correria da adolescência. Não tinha também celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada que a gente conseguisse atualizar, né? Então ficava dependendo da informação do pastor. E pensar hoje sobre esse tema, a gente já vem alguns domingos pensando sobre felicidade, é algo bastante interessante, porque eu acredito que faz em todos nós aqui um movimento de reflexão sobre o que é felicidade, né? A gente viu agora na vinheta a definição do que é felicidade, mas eu acredito que todos nós, muitas vezes a gente para pensar o que é felicidade na nossa vida. E a gente pode definir felicidade fazendo oposição a ela, então felicidade não é tristeza, então tudo aquilo que remete à tristeza, a gente quer distância dessas coisas, porque a gente quer a felicidade. Mas muitas vezes também a gente acaba tentando entender a felicidade por momentos. Então a gente tem muitas vezes na nossa vida momentos que são momentos felizes. Então, um momento bastante rápido no nosso dia a dia, por exemplo, como eu acabei de falar, a felicidade de ver seu time ganhar um jogo. Ou então, por exemplo, como eu me lembro daquele programa do Abu Janra, que eram as provocações, ele entrevistou o filho dele, o André Abu Janra. E ele sempre terminava o programa falando sobre
perguntando para a pessoa o que é a vida, o que é viver. E ao perguntar isso para o filho dele disse para o Antônio Abujamra que viver era a alegria dele ver os seus filhos, né, os netos do Antônio Abujamra, convivendo com o avô. Só que depois ele deu uma segunda resposta dizendo que a vida era algo que não valia a pena, que não era possível. Então a gente vê nessa resposta algo que muitas vezes, na hora que a gente faz a reflexão sobre o que é felicidade, talvez você tenha parado para pensar sobre isso. Muitos aqui provavelmente remetem os momentos de felicidade da vida relacionados à família, por exemplo. O nascimento do filho, o casamento, as relações que a gente tem com os nossos pais, com os nossos parentes, uma festa, uma comemoração de 15 anos da filha, ou 25 anos de casamento. Isso são sempre lembrados como momentos de felicidade. Mas eu acredito que o objetivo dessa mensagem, essa reflexão que a gente está fazendo em Filipenses, vai muito além de pensar somente em momentos de felicidade. Na verdade, Paulo, quando escreve essa carta, ele apresenta uma possibilidade de uma felicidade que é permanente. É quase como se a gente estivesse fazendo uma reflexão do que é a nossa própria vida. Ser feliz, encontrar Cristo, na verdade é encontrar uma felicidade permanente. Pelo menos é isso que nós procuramos e, na verdade, é isso que Paulo nos estimula a pensar. Que a felicidade não é apenas momentos, ela pode ser muito mais do que isso. Eu acredito que nessa noite a gente possa fazer uma reflexão no texto de Filipenses, pensando nisso. A gente não vai tentar encontrar apenas respostas para as felicidades momentâneas. Mas eu acredito que a revelação de Deus traz a possibilidade de a gente pensar em algo que vai muito além de apenas alguns momentos. O texto que a gente vai ler é o texto de Filipenses 2. Eu queria que todos abrissem no texto de Filipenses 2. Eu vou ler com os irmãos aí dos versículos 12 ao 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu queria então transformar a nossa reflexão de hoje numa pergunta. Será que há felicidade em viver como luz no mundo em trevas? É isso que a gente vai tentar pensar nesse texto nessa noite. Então eu queria convidar os irmãos a mais uma vez orar comigo e pedir para que Deus traga a nós essa clareza através desse texto. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a sua revelação escrita, apresentada a nós. Obrigado, Pai, porque a sua própria palavra diz que ela é vida, que ela é viva, que ela pode produzir transformação no meu coração e no coração de cada um aqui, Pai. E é isso que nós desejamos nessa noite, que seu Espírito Santo possa agir no nosso meio, através da sua palavra, que ele tenha liberdade em nossos corações, para que a gente possa, Pai, compreender o seu querer e possamos entender, Senhor, o que é ser luz em meio às trevas. Bendito seja o seu nome, nós oramos no nome santo de Jesus. Muito bem. Não sei quantos de vocês acompanharam o filme Sniper Americanos. Ele foi um filme que concorreu aí a 6 Oscars. É um filme, óbvio, hollywoodiano. Ele tem todo um romanceamento, né, da história, um olhar americano da história. Mas é um filme que relata um fato real, de um rapaz
que estava em guerra, na guerra logo após o atentado do World Trade Center, de 11 de setembro. Os americanos resolvem invadir o Iraque. E esse filme vai relatar alguns fatos reais de um desses atiradores de elite dos Estados Unidos. E o filme traz um fato interessante. Esse cara se torna um ícone dentro do exército americano ali no Iraque, e ele passa a ser uma referência para suas tropas. E ele traz quase que uma tranquilidade para as tropas dele. As pessoas que estão em volta dele, batalhando com ele, se sentem confiantes do fato dele estar ali, presente. E ele vai crescer, vai se tornar um líder ali daquele grupo. E é interessante essa relação que ele estabelece como uma figura de valor para aquele batalhão. Eu queria usar essa imagem para a gente pensar um pouco sobre essa situação. A gente vai extrapolar um pouco o filme. Vamos imaginar essa cena, continuar pensando ali numa invasão a um campo hostil, tropas americanas ali no Iraque, um ambiente totalmente hostil à presença deles. E eles estão ali, essa tropa está ali, com essa figura desse líder, e eles resolvem então fazer alguma incursão, e eles são cercados, são bloqueados, esse grupo é bloqueado por soldados e exércitos inimigos, e nessa batalha acaba que esse chefe ele é levado como prisioneiro. E essa tropa que tinha essa referência nesse líder, se vê agora sem essa referência. E essa tropa, então, vai ficar ali, imaginar a cena, eles cercados ali num prédio, em geral, as guerras hoje são em áreas urbanas, né? Então, eles ali naquelas cidades destruídas, as ruínas, essa tropa ali numa determinada instalação, cercada pelos inimigos, e aí começam os questionamentos naturais, porque eles perderam essa referência. O que será de nós? Será que a gente tem condições de reverter essa situação? O ambiente à sua volta é um ambiente completamente hostil. As pessoas não são receptivas a essas tropas. Muito pelo contrário, eles estão cercando essas tropas para combatê-los. Internamente começam várias questões também, vários questionamentos. Quem vai ser o novo líder? Como que a gente vai lidar agora com essa situação? E alguns vão começar a pensar, inclusive, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha que estar aqui. Eu não fui chamado para isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tinha que estar lutando essa guerra, nem sei por que eu estou lutando essa guerra. É inevitável que questões como essas comecem a surgir num grupo que é exposto a uma situação como essa. Esse cenário é um cenário muito possível daquilo que podia estar acontecendo dentro daquela sociedade, daquela comunidade dos filipenses. Se a gente pensar na figura de Paulo para aquela comunidade, ela é uma figura bastante diferente no relacionamento que ele tinha com os filipenses e as demais igrejas para as quais ele escreveu. Paulo tinha uma relação com os filipenses de muita intimidade. Ele era uma figura extremamente importante para a vida daquela própria igreja. A gente vai ver através da carta aos filipenses que ele tinha uma relação que ia muito além da relação de apóstolo. Não era apenas uma relação que ele doutrinava aquela igreja. Na verdade, ele é visto como uma figura muito querida, muito amável, uma pessoa muito próxima. E é inevitável que aquelas pessoas passem a ter Paulo como uma referência no desenvolvimento da fé deles. Só que eles se veem agora, esses filipenses, se veem numa mesma situação, como essa que eu acabei de ilustrar. Essa referência que era Paulo, ele está agora aprisionado. Ele não está mais acessível a eles. E a gente percebe através da carta aos filipenses que começam a acontecer alguns burburinhos dentro da igreja. O que vai acontecer com essa igreja, como nós estamos, alguns falsos profetas começam a surgir ali no meio, alguns falsos ensinadores, pessoas começam a ter rixas dentro da igreja, algumas disputas. E o ambiente onde eles viviam era extremamente hostil. A cidade de Filipos não era uma cidade acessível àquele cristianismo. Muito pelo contrário, os próprios judeus eram os primeiros a perseguir esses cristãos. O restante da sociedade de Filipe era uma sociedade extremamente pagã, não queria ter nenhuma relação com esse novo cristianismo. Então o ambiente interno e o ambiente externo dessa igreja começa a dar sinais a esta igreja de alguns problemas. Principalmente por conta de Paulo estar preso, dessa figura central da igreja estar preso. A cidade de Filipos, ela tem uma relação muito interessante, a gente pode fazer alguns paralelos com São Paulo.
Óbvio, guardado as devidas proporções de tempo histórico e tamanho e tudo mais. Mas a cidade de Filipe era uma cidade importante do ponto de vista econômico para o Império Romano. Ela estava numa posição, do ponto de vista geográfico, estratégica. Então, a gente pode imaginar um planalto ali onde é a Grécia hoje, ela fazia parte da Macedônia, hoje a Macedônia é um pouquinho mais para o norte, é onde está a Grécia hoje. A cidade de Filipe está num planalto mais ou menos perto do litoral, o que dá uma condição para ela de segurança do ponto de vista militar, porque estar numa área de planalto é sempre mais seguro do que um porto. O porto tem as vantagens econômicas, mas ele tem a dificuldade também de proteção em períodos de guerra. Então você está num planalto é vantajoso. Era uma cidade que foi elevada à condição de colônia do Império Romano. Então viver nessa cidade era quase como viver em Roma. Então é um paralelo de você ser realmente um cidadão romano. Então era uma cidade, para aquele período, a gente pode dizer que era uma cidade cosmopolita. Ela vivia o que tinha de mais cobiçado e consumido da cultura daquela época, que era a própria cultura romana. Aquela cidade, ela tinha inclusive romanos vivendo ali, antigos militares, aposentados de guerra, que viviam naquela cidade. Então a gente percebe na cidade de Filipos algumas características que a gente pode encontrar algum paralelo em São Paulo. Por exemplo, a economia era o ouro. Nossa cidade cresceu também do ouro, né? O ouro negro, o café, mas a nossa cidade, a história dela está ligada a essa riqueza. Assim como Filipe, que era uma cidade de trânsito importante para aquele período, São Paulo também enriqueceu por isso. Nós éramos aqui uma cidade de entroncamento das ferrovias que traziam o café. Então São Paulo se beneficiou disso. A gente está no ponto de vista estratégico, geográfico, num planalto. Também estamos aqui seguros, numa área de mais proteção do que o litoral de Santos, por exemplo. E é uma cidade também, hoje, a gente vive numa cidade cosmopolita. Se tem uma cidade no Brasil que hoje reflete o que é a cultura mundial, é a cidade de São Paulo. A gente tem pessoas provavelmente aqui que durante a semana vão e voltam para países a trabalho. Países vizinhos, Europa, Estados Unidos. A gente consome o que tem de cultura aqui no Brasil, a mesma coisa que se consome em Londres, Nova York, Tóquio, qualquer outro lugar do mundo. Então São Paulo também traz proporcionalmente os mesmos desafios culturais que aquela cidade de Filipe trazia para os cristãos daquela época. Com um agravante para aqueles cristãos. Hoje nós vivemos numa sociedade sem referências. A gente vai pensar um pouco sobre isso hoje. Mas aquela cidade, ela não só não tinha referência, como a própria igreja, que tinha sua referência em Paulo, ela acaba perdendo essa referência. E aí a gente tem como Paulo vai trabalhar essa questão da ausência dele. O que Paulo vai ensinar para essa comunidade, uma vez que ele não pode estar mais ali presente? Primeira coisa importante que Paulo faz, ele vai encaminhar uma carta a essa comunidade. E ele vai fazer um alerta a essa comunidade. Se a gente pegar a ideia do soldado iraquiano, imagine aquela tropa cercada, e eles têm o privilégio de receber um bilhete escondido, clandestino, do seu líder que estava aprisionado. E esse bilhete diz o seguinte: lutem não por mim. Vocês nunca deveriam ter lutado por mim. Lutem pelos seus ideais, por aquilo que vocês acreditam, por aquilo que vocês foram chamados para lutar. Vocês não têm que lutar por mim, vocês são soldados, não por mim. Vocês têm valores maiores que te fazem soldados, não sou eu que torno vocês soldados. Paulo vai escrever uma carta e no versículo 12 ele começa justamente dizendo isso para esta igreja. Falar, a referência de vocês não sou eu. Eu estive aí no meio de vocês e vocês obedeceram enquanto eu estive. Mas se a gente pegar os versículos anteriores, a oração que é feita antes do versículo 11, esses versículos que antecedem o versículo 12, a gente percebe que Paulo está centralizando toda a ideia dele em Cristo. Ele vai colocar Cristo como referência e não ele. E esse é o primeiro grande valor que a gente precisa ter para pensar sobre a felicidade enquanto nós vivemos nesse mundo caído. Será que é possível viver nesse mundo caído? É possível. É possível encontrar felicidade se a gente tiver esse primeiro princípio que Paulo nos alerta. Ele nos alerta para a gente olhar
para Cristo e não para ele. Essa referência dele é extremamente contundente, muito forte e tem um valor muito grande para as nossas vidas. Paulo está fazendo uma referência em um momento que a própria vida dele diz isso. O fato dele estar preso ensina exatamente isso para essa comunidade. Olha, vejam em mim, eu estou preso e eu continuo com alegria porque minha alegria não depende da minha condição. Ela sempre dependeu do Senhor. Olhem para a minha condição e se espelhem em Cristo, não em mim. E ele faz uma referência, se a gente olhar também o cântico anterior, ele vai fazer uma referência a Cristo, mostrando uma coisa que muitas vezes a gente se esquece. A gente constrói muitas vezes a nossa vida cristã, lembrando sempre da segunda vinda de Cristo, na esperança de que ele virá de novo e vai nos levar aos céus. Só que a gente se esquece de um detalhe extremamente importante. Cristo já veio a primeira vez, ele já morreu por mim e por você. Nós já somos salvos, nós já somos novas criaturas em Cristo. Paulo está relembrando isso aos filipenses. Vivam em função desse Cristo que morreu por vocês. Ele traz então a lembrança, a importância da gente ter o foco nesse Cristo ressurreto e que traz essa transformação para suas vidas. Isso significa que nós, muitas vezes, aparentamos ou imaginamos ser alguma coisa, e muitas vezes não somos. E como cristão, muitas vezes a gente tem essa ideia de que a gente talvez seja cristão, talvez a gente esteja transparecendo algumas coisas de cristão. Mas será que de fato nós temos vivido, nós somos de fato cristãos? Paulo vai trabalhar com essa ideia daquilo que é de fato e aquilo que poderia ser, mas não é. Muitas vezes a gente está mais próximo daquilo que parece ser, mas não é, do que aquilo que é de fato. Ele vai trabalhar, por exemplo, com um paralelo do Velho Testamento, é muito claro, a gente não vai fazer isso neste momento, mas olha esse texto depois e veja o paralelo que Paulo está fazendo com as murmurações do povo de Israel. Era exatamente a mesma coisa no Velho Testamento. O Velho Testamento mostra um povo de Israel que tinha tudo, que tinha um Deus que caminhava com ele, mas ao mesmo tempo parece que não tinha nada. E muitas vezes esse é o mesmo caminhar que nós temos. Nós temos Cristo ressurreto no nosso meio. Ele já morreu por mim e por você, mas parece que a gente ainda está esperando um algo mais. É como se em Cristo nós fôssemos, se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, um sociólogo muito importante dos nossos tempos, óbvio que a gente não faz teologia em cima de um sociólogo, mas é importante ouvi-los para entender o que a nossa sociedade é. Um sociólogo importante chamado Bauman, muitos já devem ter lido ele tem uma série de livros que falam sobre o líquido, né? Amor líquido, uma série de liquidez que existe na nossa sociedade. Ele vai dizer que a nossa sociedade é uma sociedade que não tem anamórfica, assim, ela não tem forma. Ela é e não é, ela na verdade ela se adequa ao recipiente. Se a gente olhar para a cidade de São Paulo, para a nossa cultura, para os nossos valores, é isso. Só a gente vê toda a degradação, né, a podridão da nossa sociedade, o que está vindo à tona no Brasil, que é motivo de sátira no exterior, e é vergonhoso para nós, é podridão pura, né? A gente não tem valores mais, né? Então a sociedade sem Cristo é essa sociedade que não tem forma, ela se adapta, ela vai se transformando em qualquer coisa. Mas Cristo, a presença de Cristo, ele vem para nos dar uma forma, para nos dar uma característica. Cristo no nosso meio faz com que a gente passe a ser algo. A gente deixa de ser essa coisa sem forma nenhuma e a gente passa a ter uma forma muito significativa. Eu me lembro na minha adolescência, lá em Piracicaba, eu tive aula com 2 professores, o Regalo e o Lafayette de História, o Regalo de Geografia. Eu me lembro que eu era um adolescente, sem forma, em tudo, né? Adolescente, muitas vezes, eu pelo menos não tinha nem muita forma física, né? Parecia um orangotango, o meu braço batia aqui, né? Depois o corpo vai ajeitando, né? Mas eu também não tinha muita forma no pensar, assim, não tinha forma em muita coisa, não sabia o que eu queria ser. Mas eu me lembro das aulas desses professores. E eu me lembro que algo tocou de forma diferente no meu coração em uma das aulas do Regalo.
de geografia. Eu olhei para aquele cara dando aula e falei, eu quero ser isso. Eu quero ser isso. Eu quero que futuramente os meus alunos consigam enxergar o mundo como esse cara está me fazendo enxergar. E eu me lembro que aquilo, daquela minha anamorfose, algo começou a tomar forma no meu coração. Um querer ser algo. E isso depois foi se transformar, de fato, numa ação em se transformar em professor de geografia. Mas é exatamente essa ideia que Paulo está trazendo com relação a Cristo. Quando o texto fala que ele vai fazer em nós o querer e o efetuar, é nele que a gente vai encontrar esse querer. É ele que vai acender a centelha do teu coração, a centelha do teu coração, para que você seja algo diferente, para que você realmente tome a forma dele. Então a felicidade, meus irmãos, está numa primeira coisa, que é o quebrantamento. De se colocar diante de Deus de joelho e clamar a Ele de forma bastante sincera e clara. Senhor, dê forma a mim. Eu quero ter o Senhor como referência. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. É esse encontro verdadeiro com Cristo que vai começar a nos dar forma. E é Ele que vai produzir em mim e em você esse querer e esse efetuar que é só Ele pode fazer. Senão a gente vai fazer como o escritor de Eclesiastes falou. A gente vai correr atrás do vento. A nossa vida vai ser isso. Se a gente não tiver esse encontro de quebrantamento, de clamar a Deus, para que Ele venha dar forma à minha vida, para que eu realmente me transforme em algo e eu tenha Ele como referência, eu vou correr atrás do vento. Eu queria ler uma passagem do Carson, que alguns de vocês também já leram alguns escritos dele, um teólogo importante. Ele escreveu um livro que a tradução livre desse livro seria Noções Básicas para os Crentes, uma exposição de Filipenses. Tem uma passagem interessante dele. Essa passagem diz o seguinte: eu gostaria de comprar mais ou menos $3 de evangelho. Não muito, apenas o suficiente para me fazer feliz, mas não demais para que eu fique dedicado. Eu não quero tanto evangelho que aprenda a realmente odiar a cobiça e a luxúria. Certamente não quero tanto que comece a amar os meus inimigos, prezar a autonegação e contemplar o serviço missionário em alguma cultura diferente. Eu quero êxtase, não arrependimento. Transcendência, não transformação. Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta, mas eu mesmo não quero amar aqueles de diferentes raças, especialmente se tiver cheiro. Eu gostaria do evangelho o suficiente para fazer minha família segura e os meus filhos bem comportados, mas não tanto para que eu descubra minhas ambições redirecionadas ou minhas doações por demais alargadas. Eu gostaria de levar $3 de evangelho, por favor. Será que é esse evangelho que muitas vezes nós temos procurado consumir? O que Paulo convida os filipenses a fazer e nos convida nessa noite é entrar nessa loja do evangelho e comprar o pacote inteiro. Não é viver um evangelho de $3, de alguma moralidade, de alguma ética, de alguns bons valores. Mas é o evangelho que realmente transforma a gente em algo que vai além da nossa própria existência. É esse evangelho que a presença de Cristo pode produzir. E esse texto, ele também vai nos fazer uma segunda mensagem sobre essa questão da felicidade. Uma vez que eu busco em Cristo essa referência, uma vez que eu passo a ter Ele como referência da minha vida, e eu clamo para que Ele produza em mim essa transformação, e Ele passa a agir na minha vida, esse querer e esse efetuar, o texto vai trazer uma mensagem maravilhosa. Ele vai trazer a ideia, no versículo 15, de que nós somos como estrelas, que nós devemos ser como estrelas. Esse paralelo é fantástico a gente imaginar. Quem conhece um pouquinho de astronomia, eu conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheço eu sei que existem alguns tipos de estrela, que elas não têm massa suficiente para produzir energia durante muito tempo. Essas estrelas, elas vão se transformar, existe a morte das estrelas, né? Os astrônomos falam em morte das estrelas.
Essas estrelas vão se transformar naquilo que eles chamam de anã branca e depois anã negra, e essas anãs você simplesmente deixa de ver. Você não enxerga mais. A questão é, quando você pensa no que é estrela para você, pensa no céu agora à noite. A referência que a gente tem de estrela qual é? O brilho dela. O problema é que essa anã branca, quando ela perde a capacidade de produzir energia, ela vai se transformar basicamente, de forma bem grosseira, eu vou explicar isso, vai se transformar numa grande bola de carbono. E a capacidade de emissão de calor e energia dessa estrela é tão pequena que a gente deixa de enxergá-la. Ou seja, ela é uma estrela, mas ao mesmo tempo não é bem estrela. Ela é uma coisa que não dá para definir muito bem. Mas a presença de Cristo em nossas vidas nos faz, de fato, estrelas que brilham. Por quê? Cristo é o excesso, é aquilo que vai além. Ele é aquele que transborda em nossas vidas. Ele é água abundante, ele é luz. A gente não consegue conter Cristo. Então, nos convidar a ser estrelas é nos convidar a brilhar, é ter sentido. É realmente fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Eu de verdade, irmãos, não sei o que Deus te chamou para fazer. Mas eu tenho convicção na palavra dele que ele chamou para algo. Eu acho muito bacana esse momento que a gente está vivendo como comunidade de pensar na possibilidade de causar um impacto na cidade de São Paulo. Se a gente olhar para a nossa comunidade, o pastor Lisânia sempre fala em 4, 6 mil pessoas nessa comunidade. Pensa no céu noturno da cidade de São Paulo com 6 mil estrelas brilhando. O que essa luz poderia trazer de diferença para a nossa sociedade? Esse é o potencial da nossa comunidade, se a gente se colocar de joelho diante de Cristo e permitir que Ele seja aquele que vai brilhar em nós. E não é um brilho solitário de poucos. Não é um convite para os líderes brilharem. Não é um convite para o pastor brilhar. O convite é para que toda a comunidade brilhe. Para que a cidade de São Paulo de fato seja impactada. Porque a luz ela brilha aqui conjuntamente, mas ela brilha diariamente aonde cada um de nós está. O brilho que se produz aqui não atinge o trabalho que você está. É você que vai brilhar lá. O brilho que se produz aqui não atinge a escola onde eu estou dando aula. Eu preciso brilhar lá, permitir, na verdade, que Cristo brilhe através de mim. E isso traz duas reflexões sobre a questão da felicidade. Que é a questão de moral, de princípios e a questão da ação. A Bíblia, a mensagem, ela fala, eu achei essa expressão fantástica, o cara devia estar pensando em São Paulo quando ele escreveu isso. Ele diz o seguinte, que nós deveríamos ser ar puro em meio à poluição. Acho que ele estava pensando aqui na nossa capital, né? Ar puro em meio à poluição. É isso que nós podemos ser numa sociedade que não tem valores. Eu tenho muito medo da gente pensar em um evangelho que é só ação, mas não tem discurso. A gente tem discurso sim. Essa revelação não foi dada para nós só para produzir ação. A ação é necessária, é fundamental, mas a gente tem discurso. A gente tem respostas para uma sociedade que fede. A gente tem. A gente tem respostas para um país que é corrupto. A gente tem respostas para uma geração que cresce sem valores. A gente precisa pensar, por exemplo, em Martin Luther King, que foi preso inclusive por causa das ações dele, por lutar pelos direitos dos negros. Mas o que ecoou nas últimas décadas de Martin Luther King? O discurso dele. A gente tem medo muitas vezes de se posicionar e achar que temos respostas. Nós temos, porque o nosso evangelho é resposta para o sofrimento da humanidade. Então nós temos um discurso, nós temos princípios. E Paulo vai pautar o texto todo dele, girando em torno da tua relação com Cristo. Da tua relação da palavra, pautada na palavra, na verdade que liberta. Tiago fala que fé sem obras é morta, mas ele não descarta a fé. A obra é um resultado daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos de valores.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos que muitas vezes nós caímos na história do nosso cristianismo recente. De uma evangelização feita só pelo discurso e de uma evangelização feita só pela ação. O evangelho não é sequer o mais ou menos dos dois. O evangelho é a plenitude dos dois. É o discurso completo que transforma completamente o ser humano e que produz transformação. Isso não significa também, e a gente pode cair nesse perigo, da arrogância de achar que por causa disso nós somos melhores nessa sociedade. Nós não somos. O único privilégio que você tem, e muitas pessoas fora dessa igreja não têm, é o fato de você ter sido redimido por Cristo. Porque como ser humano, eu pelo menos sou igualzinho aquele menino que está agora cheirando coca lá na Praça da República. A minha essência é a mesma. Os meus valores podres como ser humano são os mesmos. A única diferença é que Cristo me redimiu. Então, diferente daqueles soldados no Iraque que lutavam contra aquele povo, o nosso evangelho luta por este povo. A gente tem 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, ou 20 milhões de pessoas na grande São Paulo, que clamam por alguma coisa. E esses valores que nós temos não é para mostrar que nós somos melhores do que eles, mas é para mostrar para essa sociedade que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor. E se nós temos um discurso, a gente tem que ter a prática. Isso é inevitável, essas coisas caminham juntas. E essa prática, ela precisa ser resposta para algumas coisas que essa sociedade questiona. Eu queria pensar com vocês nesse último tópico, lendo um texto do Bauman. Como eu disse para vocês, ele é um sociólogo, e a gente vai usar as palavras dele simplesmente para entender o que essa sociedade diz. Por quê? Muitas vezes a gente ouve, a igreja está dando respostas erradas para essa sociedade, a gente não entende essa sociedade. Então vamos ouvir essa sociedade. Olha o que Bauman fala, que interessante. No livro dele, Amor Líquido, no capítulo 3. Ele começa esse capítulo, o título do capítulo já é interessante. Sobre a dificuldade de amar o próximo. Esse é o título do capítulo dele. Olha só, a influência cristã, inclusive, que ele tem aqui. Com efeito, é suficiente perguntar: por que devo amar o próximo como a mim mesmo? Que benefício isso vai trazer? Para sentir o absurdo dessa pergunta, basta simplesmente fazê-la. Se eu amo alguém, olha a reflexão que ele faz. Se eu amo alguém, ela deve ter merecido de alguma forma. Eles o merecem se são tão parecidos comigo. De tantas maneiras importantes que eu passo a amar a mim mesmo. Então olha a primeira reflexão dele. Eu só consigo amar o próximo se eu olho ele e enxergo a mim. Esse cara é parecido comigo, então na verdade eu estou te amando, porque na verdade eu não estou te amando. É quase que um narcisismo, né? Eu estou vendo eu em você, então eu te amo por isso. Ou então, a segunda possibilidade que ele dá é de você amar uma outra pessoa se ela é tão mais perfeita do que eu posso ser. Então ela se torna o ideal de mim mesmo. Então a segunda possibilidade de você amar o próximo é que você fala, esse cara é tão bom que eu queria ser ele. Então você ama essa pessoa. E aí ele vai dizer o seguinte: será difícil amar alguém que não tem nenhum significado. Essa exigência parece ainda mais incômoda e vazia pelo fato de que, com frequência, essa pessoa, esse estranho a quem devo amar, jamais demonstrará o mesmo por mim. Ele está colocando em xeque o princípio básico do cristianismo. Bauman está dizendo, como ser humano, e constatando isso, ele está certo nisso. O ser humano é incapaz de amar o próximo. Ele é incapaz, porque eu e você, a nossa natureza é egoísta. Mas olha a felicidade que nós temos em encontrar Cristo, meus irmãos. Ele vai produzir em nós a capacidade de amar o próximo. De olhar para aquele menino jogado, caído na rua, e entender que aquela pessoa, por mais distante que ela esteja, ela carrega a imagem e semelhança de Deus. E ela merece aquele amor. Ela vai permitir que eu olhe para a pessoa que está do meu lado e a ame. E tem algo muito importante nessa ideia do Bauman. Ele diz que os nossos relacionamentos hoje são em rede.
Olha que interessante, ele não está falando só de rede de celular, de todos os meios aí de comunicação. Ele está dizendo o seguinte: você se relaciona no trabalho em grupo, nunca individualmente. Você se relaciona em família em grupo, nunca individualmente. A gente está perdendo a relação pessoal de amor. Quantas vezes nessas últimas semanas e meses, você que é pai de uma criança de 2 anos, 5 anos, 20 anos, 40 anos, não sei quantos anos tem teu filho, quantas vezes você parou nessas últimas semanas para perguntar como ele está? Como ele está? A gente tem perdido isso como sociedade. A gente, como igreja, precisa manter esses valores e mostrar que isso existe. Quantas vezes você perguntou para o seu funcionário, não como o trabalho dele está, mas como ele está? Quantas vezes você perguntou para o seu chefe, como você está? Você está bem? Para a sua esposa, você está bem? Quais são os seus desafios? A gente tem perdido isso, o Bauman tem visto isso na nossa sociedade, ela tem se perdido. Mas a imagem e semelhança, Cristo como referência, permite que a gente mantenha isso. E isso é resposta para o mundo que não tem valores. Eu cheguei à igreja aqui do Morumbi há mais ou menos 4 anos. No final desse ano, acredito que completem esses 4 anos. Eu fui levado por um pequeno grupo, e o líder desse pequeno grupo, se você não conhece ele, você provavelmente já viu, porque ele está sempre na recepção. Rapaz com joelho grande, desprovido aí de cobertura de cabelo, simpático. Há 4 anos eu entrei no pequeno grupo desse cara. Há 2 anos, mais ou menos, um pouco menos, a gente precisou passar pela multiplicação do nosso grupo. E eu acabei assumindo a liderança de um dos grupos e não fiquei mais em comunhão no pequeno grupo com ele. Mas nesses 4 anos, meus irmãos, domingo à noite, ou segunda à noite, ele me liga. Como eu ainda carrego alguns valores da roça, apesar de eu não ter vivido na roça, mas meus antepassados viveram, eu ainda carrego o costume de dormir muito cedo para acordar muito cedo. Eu ainda mantenho isso. Então, às vezes ele me liga e eu estou dormindo, mas eu sei que ele me ligou. Só que a pergunta dessa pessoa, toda semana, nesses 4 anos foi: filhão, como você está? Isso é um dos motivos, meus irmãos, para eu ter permanecido nessa comunidade. Teve uma pessoa que estabeleceu relacionamento de olho no olho comigo, de que saber como o Mário estava. Isso é a felicidade que nós temos de quando Cristo produz em nós uma ação que é genuína, que é pautada no amor. Então nós temos, meus irmãos, sim, uma possibilidade muito grande de ter felicidade vivendo no mundo caído e de trevas. Se a gente permitir que Cristo seja a nossa referência de vida e permitir que essa referência produza uma moral, uma ética, valores, um discurso que seja pautado na sua revelação e uma ação que seja verdadeiramente transformadora. Eu vou pedir agora para os irmãos que quiserem orar comigo nesse momento. Paulo, ele fecha esse trecho dizendo que ele se alegraria com aquela comunidade, entregaria inclusive o sangue dele, a vida dele como sacrifício, que isso valeria a pena se isso acontecesse. Ele estava fazendo uma alusão muito clara de que o verdadeiro culto nosso hoje é este culto. É o culto que realmente é pautado nesses valores onde Cristo é central e onde as pessoas são realmente amadas, transformadas e esse discurso é genuíno. Então há possibilidade sim de felicidade. Paulo nos convida a sermos felizes nesses valores. Então eu quero que a gente ore nesse momento e peça. Primeira coisa que nós devemos pedir para que essa moral, para que essa ação seja produzida, que Cristo seja a minha referência e a sua referência. Vamos orar, meus irmãos? Pai bendito, louvado seja o seu nome. O Senhor é um Deus maravilhoso,
que nos ama de uma forma inigualável, Pai. E eu te louvo porque nós podemos encontrar em Cristo a referência para as nossas vidas, Pai. Nossa sociedade está esvaziada de valores, de referências. Nosso meio evangélico muitas vezes tem se perdido também com esses mesmos problemas, Pai. Mas nós temos o privilégio de encontrarmos em Cristo a referência para o nosso viver. E é a presença de Cristo, é a produção da salvação nas nossas vidas, é o nosso caminhar, é a ação do Espírito Santo no nosso meio, que produz a felicidade de nós termos realmente uma vida boa a ser vivida aqui na terra, uma vida que vale a pena. Uma vida que tem respostas para as perguntas que o mundo faz. Uma vida, Pai, que pode verdadeiramente transformar em ação aquilo que o mundo já perdeu de valores há muito tempo. Eu peço, a começar por mim e na vida de cada irmão, Pai, que o Senhor produza verdadeiramente esse cristianismo que é um cristianismo alegre e feliz, verdadeiro no Senhor, permanente, porque ele é genuíno e pautado no sangue de Cristo, Pai. Louvado seja o seu nome pelo seu amor, pela sua revelação e pela salvação em Cristo, Pai. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Vamos orar? Derrama a tua paz, a tua graça sobre cada um de nós, nesta noite, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que lutam com enfermidades, irmãos nossos, irmãs nossas, oramos por eles, por aqueles que têm desafios especiais nesta semana, no trabalho ou em casa, que o Senhor possa conduzir, possa renovar. E nesta noite, diante da sua palavra, queremos responder, Senhor, em obediência. Queremos aprender com o Senhor, queremos brilhar como estrelas, estrelas que não têm luz própria, mas que brilham a luz de Jesus, refletem essa luz que é a resposta para as trevas desta sociedade. Usa-nos como teu povo nesta semana, amanhã no escritório, amanhã no trabalho, amanhã na escola, em casa. Usa-nos, Senhor. Continua a formar em nós, a cada dia, o caráter de Cristo. É a nossa oração nesta noite e também a nossa gratidão em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Amém. Uma boa noite, uma boa semana, que Deus nos abençoe.